Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Ovos Josidite. Coma ovos e ganhe força. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Nesta edição você vai ver a reportagem sobre o matrimônio, tema da reunião mensal de pastoral deste mês, e ainda acompanhe uma entrevista com o bispo auxiliar Dom Levi Bonato sobre a mensagem deixada pelo Papa para o 52º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Começa agora o nosso encontro semanal. A reunião mensal de pastoral da Arquidiocese de Goiânia no mês de junho tratou o tema matrimônio, sacramento de serviço, que foi apresentado pelo bispo auxiliar Dom Moacir Silva Arantes e as disposições pastorais pelo padre Antônio Donizete do Nascimento. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. A reunião mensal da Pastoral da Arquidiocese de Goiânia, no mês de junho, tratou sobre o matrimônio, sacramento de serviço. Este sacramento abre caminho para assumirmos a missão no amor. O sacramento do matrimônio, ele exige dos casais uma resposta amorosa ao convite de Deus. E esta resposta amorosa se dá através das promessas. Todo ato de amor verdadeiro, ele existe em vista de um futuro. E o que garante o futuro, por assim dizer, são as promessas, porque ninguém sabe o que será o futuro, mas as pessoas se comprometem diante de certas situações para que esse futuro aconteça. Dom Moacir explica as promessas para aqueles que desejam iniciar uma nova família. E as promessas do matrimônio são justamente a unidade indissolúvel, a abertura à fecundidade, à geração da vida ou à procriação, como queiram dizer, e também a vivência da fidelidade. Esses três elementos, unidade, fidelidade e fecundidade, são os três elementos que compõem a realidade do amor na vida de uma pessoa. A preparação para o matrimônio deve iniciar ainda na infância e juventude e ser formação permanente na vida adulta. Padre Antônio Donizete do Nascimento conduziu a segunda parte da reunião e apresentou o conteúdo das disposições pós-sinodais que se referem ao sacramento do matrimônio e fala da sua importância para a formação das novas famílias. O papel da igreja é acolher essas pessoas. Essa acolhida supõe uma acolhida que prepara para celebrar, mas uma acolhida também que identifica as dificuldades concretas que essas pessoas oportunamente podem ter. Um noivo, uma noiva que não tem uma vida preparada, um caminho preparado para celebrar o sacramento. E é papel da igreja não só identificar os obstáculos, mas apresentar um itinerário espiritual que capacita, qualifica essa pessoa para uma vida plena em Cristo. Participaram da reunião o casal Ivana e Isaac, do Santuário Nossa Senhora Aparecida. Eles se casaram há 4 anos e hoje atuam na igreja oferecendo formação para novos casais. O matrimônio, ele mudou a nossa vida, né? E pra gente é gratificante ter uma outra pessoa ao nosso lado, né? Para compartilhar nossas vivências, e também a gente quer transmitir isso para outras pessoas. Então, na nossa paróquia, no nosso santuário onde nós atuamos, servimos, a gente atua como ministros de curso de casais, curso de noivo para casais, né? E é isso. Então, nós precisamos pensar, inclusive, mais além, de não reduzir apenas a preparação ao matrimônio a um final de semana, mas que os casais sejam acompanhados um período antes e também nos primeiros anos de vida matrimonial. É uma mera coincidência que haja santos juninos com tanto apelo popular. São Antônio, São João Batista, São Pedro e São Paulo.
Santo Antônio porque morreu neste dia, no dia 13 de junho, e para nós, os cristãos, o dia da morte é o dia da entrada no paraíso. É um dia de festa, não um dia de luto. São Pedro e São Paulo, não sabemos quando nasceu e se convencionou esta data de São Pedro e São Paulo. São João Batista também não sabemos, como não sabemos de Nossa Senhora e nem do próprio Jesus Cristo, que foi tudo feito pela Igreja ao longo dos séculos. Foi colocado cada qual no calendário oficial da Igreja, estabelecendo os tempos litúrgicos em que estas festas se celebram. O mês de junho, então, é um mês muito peculiar para o povo, sobretudo no Nordeste. Aqui em Goiás não há tantos festejos, mas no Nordeste há as quadrilhas, as festas juninas nas praças, nas ruas, bandeirolas. Aqui mais no espaço das igrejas e das paróquias. Mas também é uma festa, festas bonitas, tanto de Santo Antônio, como de São João Batista, como de São Pedro e São Paulo. Há festas juninas que se estendem pelo mês de julho. Os que não conseguem fazer no mês de junho, fazem no mês de julho. E aí são sempre juninas, mas outros chamam julinas. Mas enfim, é a mesma coisa. São festas, acho que até providenciais, porque no meio do ano as pessoas se confraternizam, se unem para louvar a Deus pela vida dos seus santos e para pedir a invocação deles, intercessão deles sobre as famílias, sobre a igreja, sobre a pátria. Ovos Josidite, qualidade e saúde para a sua vida. Hoje no quadro As Razões da Fé, temos um vídeo enviado por Pablo Caíque da paróquia Bom Pastor. Padre, do que é feita a hóstia? Obrigado, Pablo, pela sua participação. Quero também saudar a todos os paroquianos da paróquia Bom Pastor no Vicariato Leste da Arquidiocese de Goiânia, na pessoa do padre Sidmar Rodrigues. A sua pergunta pode ser também a dúvida de muitas outras pessoas. Por isso quero me basear no Catecismo da Igreja Católica e na instrução Redemptionis Sacramentum, que significa o sacramento da redenção. Este documento trata sobre algumas coisas que se devem observar e evitar acerca da Santíssima Eucaristia. Para que o sacramento eucarístico possa ser celebrado validamente, é necessário que haja a matéria e a forma. A forma é o rito utilizado para a realização da celebração, no caso da Eucaristia, as palavras de Cristo que diz: "Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue". A matéria do sacramento também precisa ser cuidadosamente preparada. No caso da hóstia, pão de trigo, e no caso do vinho, vinho de uva. No número 48 da instrução, diz que o pão que se utiliza para o santo sacrifício da Eucaristia deve ser ázimo, ou seja, sem fermento e unicamente de trigo.
As hóstias devem ser produzidas recentemente para que não haja nenhum perigo de que se estraguem por ultrapassar o prazo de validade. Por isso, se torna matéria inválida para a realização do sacrifício e do sacramento eucarístico o pão elaborado com outras substâncias, ainda que sejam cereais. É um abuso grave introduzir na fabricação do pão para a Eucaristia outras substâncias como frutas, açúcar e mel. As hóstias devem ser preparadas por pessoas que se distingam não somente por sua honestidade, mas também por serem especialistas na elaboração e tenham à disposição os instrumentos adequados. Com relação a esse tema, existe também as pessoas que têm a doença celíaca, ou seja, uma doença autoimune desencadeada pelo consumo do glúten presente no trigo, na cevada, na aveia, no centeio e em todos os derivados destes cereais. Ela pode se manifestar em qualquer fase da vida, afetando todo o corpo e, se não tratada, pode trazer consequências graves para as pessoas com essa doença. Segundo estatísticas, a cada 400 pessoas, uma é celíaca. Isso coloca um desafio particular para a comunhão eucarística segura dessas pessoas. Por isso, os bispos podem conceder aos presbíteros e aos leigos afetados pela doença celíaca a permissão de usar pão com pouca quantidade de glúten. A Congregação para a Doutrina da Fé, no entanto, adverte que essa quantidade deve ser suficiente para a obtenção da panificação, não podendo ser acrescentada nenhuma matéria estranha à substância do pão. No caso da pessoa ser totalmente intolerante ao glúten, a Igreja orienta que comungue somente sob a espécie do vinho consagrado, o sangue de Cristo. Participe você também do quadro As Razões da Fé. Envie para nós um vídeo com uma pergunta para o WhatsApp do programa Encontro Semanal, 99174-9290. No último sábado aconteceu a primeira reunião com os coordenadores da Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de Goiânia, para debater a próxima reunião do Multicom, que vai acontecer em Goiânia no mês de setembro. A Arquidiocese de Goiânia promoveu no último sábado a primeira reunião com coordenadores das pastorais de comunicação. Thalita Salgado fala sobre o objetivo de reunir as lideranças da diocese. O objetivo é que cada vez mais a comunicação da Arquidiocese possa estar integrada, para que possamos falar uma mesma linguagem e repercutir uma igreja realmente una, uma comunicação que priorize, a boa nova, as boas notícias e além de mostrar a riqueza das pastorais da nossa Arquidiocese e a diversidade que existe. Alberto Bosco, integrante da PASCOM da Paróquia Coração de Maria, nos conta sobre a importância de se trabalhar em conjunto por uma comunicação evangelizadora. Porque nós somos da mesma arquidiocese, a pastoral é a mesma, a pastoral da comunicação, e nós não podemos agir diferente. Nós temos que agir alinhados, em nossos pensamentos, em nossos objetivos da comunicação da igreja, O encontro de coordenadores da Pastoral de Comunicação tem por finalidade capacitar as lideranças e planejar o mutirão diocesano de Goiânia, que acontecerá no dia 1º de setembro. Mas a gente tem uma expectativa de reunir bastante pessoas e principalmente envolver as paróquias, valorizar os valores goianos, o trabalho que é feito aqui e mostrar a força da nossa comunicação. Em algumas paróquias, a Pastoral da Comunicação está em processo de estruturação, como é o caso da paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Senador Canedo. Eu acho que o principal desafio é conseguir pessoas para formar uma pastoral da comunicação, Porque é tão importante você estar falando da palavra de Deus, estar veiculando a palavra de Deus. E a pastoral da comunicação é de extrema importância. Lá em Senador Canedo nós não tínhamos ainda essa pastoral, estamos formulando, vimos a importância dos meios de comunicação, sejam eles nas mídias sociais, no site, que nós não temos um site ainda, e até mesmo nos meios impressos, ou num banner que é disponibilizado ali na porta da paróquia e que isso seja feito de qualidade também, A gente fala lá que não é porque a gente faz para Deus, que é um serviço comunitário, que você vai fazer de qualquer forma. Tem que ser de qualidade, Você tem que servir muito bem a Deus.
Hoje, no quadro Arquidiocese Entrevista, Dom Levi Bonato nos fala sobre a mensagem deixada pelo Papa Francisco na carta para o 52º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Hoje a nossa entrevista é com o Bispo Auxiliar Dom Levi Bonato, ele que é referencial para a comunicação da Arquidiocese de Goiânia. Seja bem-vindo, Dom Levi. Meus cumprimentos aos telespectadores. Dom Levi, qual tema o Papa aborda na Carta para o Dia Mundial das Comunicações Sociais? Neste ano, o Papa aborda um tema muito interessante e que está muito visível nos meios de comunicação, que são as fake news, ou seja, as falsas notícias. A Igreja também se preocupa com este tema, porque é um tema que envolve a sociedade de uma forma direta, envolve a política, envolve a economia, envolve muitos temas de moral. Então o Papa, preocupado com isso, escreveu esse documento para o Dia das Comunicações Sociais, esperando uma repercussão, principalmente para que haja um jornalismo consciente. É o que o Papa deseja na carta, para que os meios de comunicação divulguem a verdade. A verdade vos fará livres, é um versículo do Evangelho de São João. Com relação às fake news, o que o Papa define como a lógica da serpente? Ele define como sendo a primeira fake news que nós tivemos no mundo. A serpente tentando enganar Eva, né? Para que depois ela passasse aquelas informações para Adão. Então ele considera isso como sendo a primeira fake news e ele explica lá detalhadamente todo esse processo que há na manipulação da notícia. A notícia, em primeiro lugar, ela parece atraente, ela parece perfeita e principalmente essa notícia ela faz com que ela é tão perfeita, feita de uma forma tão audaciosa e também com muita astúcia, que a pessoa que recebe a notícia imediatamente a reproduz, a passa para frente, muitas vezes até por um impulso. Ela não pensa naquilo que ela está reproduzindo, naquilo que ela está falando. Por isso que se essas notícias elas têm uma rapidez de progressão dentro dos meios de comunicação muito rápido, são muito velozes, né? Porque são notícias rápidas, bem feitas e que rapidamente atingem um número muito grande de pessoas, né? Infelizmente. Também porque as pessoas têm essa avidez, têm assim muita vontade de novidades, né? As pessoas gostam muito de novidades e às vezes parece que quanto mais inverossímil é a notícia, mais as pessoas divulgam. No final da carta, o Papa nos fala que a paz é a verdadeira notícia. Como podemos promover um jornalismo de paz? Bom, o jornalismo de paz é a verdade. Isso a Igreja sempre colocou muito claro, né? As notícias, as informações, elas têm que ser verdadeiras. Agora, também a notícia verdadeira, ela tem que ser dada como uma boa notícia. Infelizmente, hoje também nós temos no jornalismo muitas notícias ruins, muitas notícias catastróficas, notícias apocalípticas, né? Que fazem com que o jornalismo fique sendo um jornalismo pessimista. Muita gente às vezes nem quer saber de ligar a televisão para ver um noticiário, porque só tem notícias ruins, né? Então, a verdadeira paz também, além de ser noticiada a verdade, tem que ser noticiada notícias boas, notícias que acrescentem, notícias de pessoas que dão testemunho de vida, notícias de pessoas que são virtuosas, notícias de pessoas que estão fazendo coisas boas, bons projetos, porque isso tudo existe na nossa sociedade. O problema é que não são divulgados, né? Obrigada, Dom Levi. De nada, foi uma satisfação estar nesse programa. Você pode aprofundar sobre esse tema lendo a Carta para o Dia Mundial das Comunicações. Até mais!
Ovos Josidite. Qualidade e saúde para a sua vida. Na semana passada, nós tratamos sobre a virtude da religião sob o aspecto da necessidade. Nesta direção espiritual, vamos falar sobre a sua prática. Para bem praticar esta virtude, é necessário cultivar a verdadeira devoção pela disposição da própria vontade, que nos faz entregar de maneira pronta e generosa a tudo aquilo que se refere ao serviço de Deus. É, portanto, uma manifestação de amor a Deus. Desse modo, a religião se liga à caridade. Os principiantes na fé exercitam esta virtude observando bem as leis de Deus e da Igreja, no que se refere à oração e na santificação dos domingos e dias santos. Por isso, deve-se recolher interiormente antes da oração, para fazê-la com mais atenção, evitando as distrações. Aqueles que já há algum tempo estão na caminhada devem se esforçar para entrar no espírito de religião em união com Jesus, que tanto na vida como na morte glorificou infinitamente a Deus. O que entendemos por espírito de religião? Por este termo compreende duas disposições principais: reverência e amor. A reverência é um sentimento profundo, uma mistura de respeito e de temor pela qual reconhecemos Deus como nosso Criador e Senhor Supremo e nos sentimos felizes em proclamar a nossa dependência total para com Ele. O amor se dirige ao Pai que se dignou nos adotar como filhos, que não cessa de nos envolver em sua ternura paternal. É desse duplo sentimento que brotam todos os demais: admiração, ação de graças e louvor. E qual é a fonte dos sentimentos de religião? Sem dúvida alguma, é do coração sagrado de Jesus que recebemos toda a graça. O de glorificar o seu Pai, morreu para cumprir a sua vontade. Depois da morte, continua sua obra não somente na Eucaristia, mas também em nossos corações, onde, pelo Divino Espírito Santo, procura a glória do único que merece ser adorado e respeitado. Por isso devemos, com desejos ardentes, atraí-lo a nós e nos entregar a Ele, para que Ele mesmo nos ajude na prática da virtude da religião. Mas não devemos esquecer que Jesus também pede a nossa colaboração. Ele nos permite comungar na sua própria condição e espírito de hóstia. Portanto, é de suma importância que com Ele e nele vivamos em espírito de sacrifício, crucificando as nossas tendências da nossa natureza corrompida e obedecendo prontamente às inspirações da graça. Assim, todas as nossas ações agradarão a Deus e serão como outras tantas hóstias, outros tantos atos de religião que manifestam o louvor e a glória a Deus, a nosso Criador e nosso Pai. Por esse meio proclamamos praticamente o tudo de Deus e o nada da criatura. Por isso, fazemos particularmente na participação da missa e nas recitações das orações litúrgicas. Hoje damos início a mais uma série de reportagens onde vamos tratar sobre os santos juninos. No primeiro episódio, você vai conhecer a história de Santo Antônio, sua vida e a devoção popular. No dia 13 de junho, comemoramos a memória de um dos santos mais amados do Brasil, Santo Antônio.
Fernando de Bulhões era seu nome de batismo. Nasceu em 1195 em uma família de nobres portugueses em Lisboa, Portugal. Aos 15 anos, foi confiado aos cônegos de Santo Agostinho e estudou filosofia e teologia em Coimbra, até ser ordenado sacerdote. Sua vocação despertou em 1220, quando, após ver as relíquias de missionários franciscanos, abdicou-se da sua riqueza, como explica Frei Kleiner Antônio. Depois de se tornar um monge agostiniano, ele encontra com os frades franciscanos indo em missão a Marrocos e desperta sua vocação franciscana. E na volta, os frades vindo de Marrocos assassinados, martirizados, ele vê esse testemunho e se empolga com a vida franciscana, com a simplicidade, com a missão, que é algo essencial na vida de Santo Antônio. Fernando entrou para a ordem franciscana e foi aí que mudou seu nome para Antônio. Fazendo coisas simples do cotidiano franciscano e pregando o evangelho, foi em missão a Marrocos. Após ser atingido por uma grave enfermidade, foi necessário voltar para Portugal. Mas o barco em que estava Santo Antônio foi desviado, providencialmente. Foi aí que desembarcou na Itália, onde se encontrou com São Francisco de Assis, que em uma ocasião deu a palavra a Antônio e foi surpreendido por mais um de seus dons. E depois, um dia, convidado a falar, fazer uma pregação, ele vai e mostra o seu grande dom da palavra. Tem uma frase muito interessante de Santo Antônio que ele vem dizer que é mais importante as obras do que as palavras, que falem mais as obras do que as palavras. E ele mostra com a sua vida isso. São Francisco chama de meu bispo por ser essa pessoa erudita, mas que sabe viver a simplicidade, que sabe viver a vida em humildade, que é a experiência franciscana. Santo Antônio morreu em 1231, aos 36 anos, em Pádua, na Itália. Por isso é conhecido como Santo Antônio de Lisboa ou Santo Antônio de Pádua. No ano de 1263, o corpo do santo foi exumado e sua língua estava intacta, onde permanece até hoje em uma redoma de vidro na Basílica de Santo Antônio, em Pádua, onde estão seus restos mortais. Aconteceram tantos milagres após sua morte que 11 meses depois foi beatificado e canonizado pelo Papa Gregório IX. Foi o processo mais rápido da Igreja. O santo é um dos mais populares do Brasil e muito conhecido por sua tradição junina e devoções ao padroeiro, como conta o Frei Ayrton Guedes. Tem muitas histórias do santo na nossa vida, Porque que ele é padroeiro dos comerciantes, santo milagreiro, e um dos mais, da devoção mais conhecida, é o santo casamenteiro, protetor dos namorados. Santo Antônio é mais do que o santo das causas impossíveis. Kleber Santos conta com fervor da importância do Santo Antônio para a Igreja. Muitas vezes a gente vê Santo Antônio apenas como aquele santo que é o santo das causas e o santo casamenteiro. Mas ele foi um grande pregador. Chegamos ao final de mais um encontro e você pode nos acompanhar pelo Facebook e Instagram e ainda assistir todas as edições do nosso programa no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Por intercessão de Santo Antônio, peço sobre você e sua família as bênçãos de Deus. Nos vemos na próxima semana no nosso encontro semanal. No próximo encontro você vai ver a história de São João Batista no segundo episódio da série Santos Juninos e ainda acompanhe a reflexão do nosso arcebispo para o Dia do Migrante. Participe do programa Encontro Semanal todos os sábados às 8h30 da manhã e às 17 horas aqui na PUC TV. Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo.
Ovos Josidite. Coma ovos e ganhe força.